Na semana passada eu respondi uma pergunta daquelas caixas que me mandam lá no Instagram sobre como foi a jornada do primeiro investimento até o primeiro milhão. Eu estava no meio do evento, respondi por escrito, então ficou o resumo do resumo do resumo. E muita gente mandou directs falando: poxa, Bruno, tem como gravar um vídeo para contar melhor essa história? Eu já fiz isso no Instagram, só que lá o conteúdo foi muito rápido. E procurando aqui no YouTube, também há vídeos sobre o assunto, mas gravados há alguns anos. Por isso hoje estou gravando esse vídeo para que você possa conhecer um pouco mais de como eu saí do zero do primeiro investimento até o primeiro milhão e vim parar aqui no canal. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que no dia 7 de agosto, às 5 da manhã, eu abro inscrições para a 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Dentro do curso, meu objetivo é pegar até mesmo uma pessoa que não sabe nada a respeito de finanças, investimentos, funcionamento do dinheiro, e eu quero transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países a investir aqui e também diretamente no exterior. Tudo isso durante 8 semanas com suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos e com uma garantia nova. Como eu confio muito na minha didática e também na minha equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos e sei que o pessoal que entra no Viver de Renda sai satisfeito em investir no seu dinheiro, se você assistir todo o conteúdo do curso e no final não tiver uma carteira de investimentos montada para o seu perfil, você pode me pedir o reembolso que eu vou devolver o seu dinheiro. Lógico que há termos e condições, porque isso aqui é Brasil, infelizmente tem muita gente querendo aplicar golpes, né, malandragem, mas se você vai entrar no Viver de Renda com o objetivo de investir o seu dinheiro, pode ter certeza que você vai conseguir isso até o final do curso. Para quem quiser mais informações sobre o curso e como funciona a garantia, há um link aqui na descrição. Espero ver vários de vocês aqui do canal no dia 7. E a ideia de fazer esse vídeo veio justamente desse ponto, porque sempre que eu falo do meu curso, o pessoal fala: ah, ensina investimento, mas na verdade ficou rico, é vendendo curso na internet. E isso não é uma mentira, porque se você define riqueza como dezenas de milhões, sim, foi vendendo curso na internet. Agora, se você define riqueza como você ter um patrimônio do qual você possa viver e até largar o seu trabalho, então isso aconteceu antes de realmente começar a ter o Viver de Renda. Eu acho até que esse é um dos grandes diferenciais que eu tenho frente a outros educadores financeiros, porque, de fato, né, o meu primeiro milhão, do dinheiro do primeiro milhão, quase que inteiro veio simplesmente da poupança que eu fazia dos meus rendimentos como militar, que eu investia ao longo de 12 anos, que não são tão emocionantes assim, né? Embora no Brasil você tenha uma certa emoção, mas foi basicamente fazer o corriqueiro mesmo que o ambiente fosse nada corriqueiro. E eu já gravei um vídeo há mais ou menos 5 anos contando um pouco dessa história. Eu falava lá sobre como eu fiquei milionário com o Bitcoin, porque o Bitcoin ele teve uma participação nisso, principalmente no final. E vocês vão entender como que o Bitcoin no final ele mudou minha vida, tanto na parte financeira, ali diretamente nos investimentos, quanto também por conta daquilo que eu faço hoje. Eu só estou aqui por conta do Bitcoin. Mas quando eu digo isso, se a pessoa bate o olho no título, e eu já vi gente comentando disso, né? Haters falando: ah, ele deu sorte com o Bitcoin. E não foi apenas isso. Apesar de que sim, né? Eu não excluo a variável sorte da minha vida. Eu dei sorte em um monte de coisas. Para começar, eu podia ter nascido mulher no Afeganistão. Então nunca que eu conseguiria estar fazendo conteúdo e aproveitando para falar sobre finanças na internet. Eu nasci com a minha saúde 100%, numa família de classe média estabelecida, tive acesso a uma ótima educação, nunca me faltou nada, embora também não tenha sobrado tanta coisa assim em certos momentos da vida, mas eu sou inteligente, tenho uma baita memória desde pequeno, sou bonito, me expresso bem, sou engraçado, agradável. O que mais aí, gente? Enfim, muita coisa, muita coisa. Mas, então eu vou pegar aqui a minha história, lógico que de maneira resumida, porque eu vou estar falando de basicamente 12 anos, que foi o período que eu levei até a conquista do primeiro milhão, mas antes do primeiro milhão eu já estava conseguindo viver de renda. E vocês vão entender por quê. E para começar essa história, eu vou voltar até o longínquo ano de 2006, que foi quando eu passei no concurso do Exército. Eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, para me tornar oficial, e lá, com a minha primeira remuneração de R$400, eu resolvi investir. Eu peguei R$100 dessa remuneração, fui no meu banco, que na época era o Banco Real, depois ele foi comprado pelo Santander, e fui atrás de opções de investimento. E o interessante é por que eu decidi investir e também por que eu fui no Banco Real. Essa é uma história um pouco engraçada. 2006 era um ano em que a bolsa estava tendo um baita desempenho, já vindo de anos anteriores também com um desempenho muito bom. E o meu pai, ele estava investindo nesses anos anteriores, mas ele não investia comprando ações,
ações, ele fazia aquilo através de fundos de investimento do Banco do Brasil. Basicamente o que ele fazia era comprar um fundo de investimento, comprava essas cotas, e o fundo só comprava, por exemplo, ações da Vale, ou da Petrobras, ou do próprio Banco do Brasil, cobrando taxas de 3% para isso. Só que foram anos em que Vale dobrou de preço, Banco do Brasil subiu 70%, Petrobras a mesma coisa. Então ele não estava nem aí para taxa, ele estava ganhando dinheiro. E eu vi meu pai ganhando dinheiro nesses anos, ele comentando comigo sobre esses investimentos. Então eu pensei, quando eu começar a ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer a mesma coisa. Até porque, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei para todo mundo que eu queria ser rico. A minha avó, inclusive, fala sobre 98, que foi o ano que nós tivemos o fim da paridade entre real e dólar, e ela falava que eu ficava contando moeda assim, falando, nossa, eu tenho tantos dólares, terei tantos dólares daqui a algum tempo. E eram moedas de real. E ela falava, Bruno, mas isso aqui é real, por que você fala que é dólar? E eu dizia, porque o dólar vale mais. Porque eu tava vendo notícia naquela época, junto com meu avô, com a minha mãe, e aparecia lá, agora o dólar custa R$2 no Jornal Nacional. Então eu sempre tive vontade de ter dinheiro. E aí, quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei, bom, meu pai tá investindo, agora eu vou investir também. Só que meu pai fazia os investimentos todos dele no Banco do Brasil. E eu tive a chance de abrir conta no Banco do Brasil, mas preferi, durante meu primeiro ano no Exército, ter a conta no Banco Real. Por quê? Porque o Banco Real tinha uma ótima estratégia de marketing. Assim que você entra no Exército, você tem que abrir uma conta bancária para começar a receber o seu salário, o seu soldo. E aí você tinha a palestra dos bancos. Na minha época era o Banco do Brasil dando uma palestra e depois vinha a palestra do Banco Real. Na palestra do Banco do Brasil, eram os funcionários concursados, né, gente com 30 anos de carreira, e aí falava lá das vantagens e o pessoal abria conta. Na palestra do Banco Real, foi uma gerente linda, com um monte de modelos abaixo, e para abrir conta você ia falar com a modelo. E lá, na época, eram 470 homens na minha turma do Exército. Então, quem você acha que abriu a maior parte das contas? Sim, foi o Banco Real, eu fui nessa leva também. E lá dentro do banco, pegando R$100 dos 400 que eu recebi do meu primeiro pagamento, eu falei, eu quero investir. Só que era uma época muito diferente, estamos falando de 2006. Você não tinha opção de CDB para investir com R$1, como hoje existe nos bancos. Título público, até já existia o Tesouro Direto, mas eu não tinha como comprar aquilo no banco e, na verdade, eu nem sabia da existência daquilo naquela época. Então, simplesmente, eu fui atrás de fundos de investimento. E havia um único fundo no qual era possível você investir com R$100. Eu não vou lembrar o nome do fundo agora, mas ele tinha até uma promessa interessante. Podemos falar que era um avô desses fundos ESG que nós temos hoje, porque ele falava que investia só em empresas que teriam uma preocupação ambiental, né, em aspectos sociais também. Eu pensei, bom, só tenho R$100, se der errado não perco muita coisa, e se der certo vai saber o quanto eu posso ganhar. Coloquei os R$100 naquele fundo. E mais ou menos, sei lá, acho que uns 2 meses depois, eu fui olhar, eu tava com 40% de ganho. Os meus R$100 tinham virado 140. E R$40 daquela época valem muito mais do que valem hoje, mas não foi nem o absoluto que me surpreendeu, só que sim a variação proporcional, 40%. Eu comecei a fazer conta de juros compostos e vi, nossa, se as coisas continuarem nesse ritmo, e eu era um jovem ingênuo, né, pensei que elas poderiam continuar naquele ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja com o braço cruzado de lado, até porque eu tava vendo as capas daquela época com um monte de gente saindo como os novos milionários da bolsa. E aquilo me animou pra caramba. Só que depois eu pensei, poxa, eu pago taxa nesse fundo. Será que não é melhor eu fazer isso diretamente, né, tirar o dinheiro do fundo para que eu mesmo possa comprar ações? E foi o que eu quis fazer. Então, 2006, já 2007, eu comecei a investir diretamente em ações. E aí eu já vi que eu não era aquele gênio todo, né? Porque peguei uma variação boa do mercado, depois já peguei uns períodos de baixa, variações um pouco menores. Só que ainda estava, como todo jovem arrogante iniciante, achando que eu já sabia o suficiente e eu não sabia nada. Naquela época eu olhava para as ações e via, uma custa 20, outra custa 10. Então essa que custa 10 está mais barato. Eu não sabia nada de múltiplos, por exemplo. Havia muito menos conteúdo também na internet sobre isso. Mas eu estava comprando as minhas ações. Inclusive, a primeira ação que eu comprei foi de uma empresa, uma mineradora do Ike Batista, a MMX. E veja o critério que eu usei para compra. Simplesmente o Ike saiu na capa de uma revista. E ele era, na época, o homem mais rico do Brasil. Eu pensei, se esse cara é o mais rico do Brasil, ele deve saber o que está fazendo com o dinheiro dele. Aí eu fui atrás das empresas que ele tinha listadas. Naquela época, a OGX não era listada ainda, ele não tinha criado essa empresa. E das que já eram listadas, aquela que tinha o ticker mais barato era MMX, custava acho que uns R$7 na época, algo assim. Então com R$700, um dinheiro que eu já tinha investido, eu conseguia comprar um lote. E eu comprei a MMX na época e eu dei muita sorte, porque ela praticamente subiu 100% em coisa de 12 meses. E eu tava novamente pensando, nossa, né, tô escolhendo muito bem as empresas nas quais eu invisto. Falei inclusive daquilo com todos os meus amigos, só que chegando no final do ano, eu passava o ano inteiro trancado, num ambiente onde você tinha que trabalhar bastante, era a maior carga horária permitida pelo MEC em termos de ensino,
depois ainda ficava tirando serviço. Só homens, a única mulher que eu via durante a semana era uma moça que eu pagava para lavar a minha roupa, que já tinha lá os seus 50 anos. Então, fim de semana, eu queria gastar um dinheiro, queria viajar nas minhas férias, então o que eu fiz? No final do ano, eu vendi as ações, peguei o dinheiro, isento de imposto de renda, porque eu estava muito distante de vender os 20 mil reais, que são 20 mil reais isentos em ações desde 95, diga-se de passagem, nunca foram reajustados. E quando tiver um reajuste, provavelmente é para sumir com isso, e não para alterar essa faixa de isenção. E fui viajar. Só que eu tinha falado para vários amigos meus sobre as ações. Aí em 2008, um monte de gente começou o ano investindo. E eu também, mas eu tinha gasto dinheiro das minhas férias. Então, quando chegou a crise de 2008, eu tinha muito menos dinheiro em bolsa, mas foi ótimo ver o mercado caindo, entender que esse tipo de coisa acontecia sentindo na pele, embora com pouco dinheiro, era pouco dinheiro de uma pessoa que também tinha poucos recursos. Então aquilo me machucou, me vacinou, mas eu já estava mordido pelo bichinho do mercado. Como eu comecei ganhando, aquilo mudou um chip na minha cabeça. Simplesmente eu pensei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ver o meu dinheiro crescendo, ainda que eu não esteja diretamente envolvido no processo. Estou trabalhando com outras coisas. E até é engraçado, porque eu digo que ter começado ganhando foi alguma coisa boa. Já vi outras pessoas falando, eu tô no mercado porque eu comecei perdendo e eu vi que tinha que ter estudado mais. Então no final depende muito de como as pessoas vão reagir aos mesmos eventos. Mas eu acho que ter começado ganhando foi muito bom no meu caso. Aí depois eu perdi. Fui investindo durante os anos de formação como militar, mas sempre muito pouco, porque o máximo que eu ganhei durante a minha fase de aluno da escola preparatória e depois como cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, na preparatória em 2006, na Academia Militar de 2007 a 2010, quando me formei, foram R$1.000. Era isso que o cadete do quarto ano, o último ano da AMAN, ganhava naquela época. Então eu não consegui investir mais do que 100, 200 reais por mês. De modo que no final da academia eu tinha juntado menos de 5 mil reais em dinheiro, mas já estava investindo durante um período de praticamente 5 anos. Então eu já cheguei ao final sabendo que eram os múltiplos das empresas, conhecendo as outras opções de investimento, entendendo a parte de tributação, quando eu estou isento, quando tem que pagar imposto, como é que funcionava a parte do DARF. Então eu tive uma recompensa muito mais em termos de aprendizado do que financeira. Só que assim que eu me formei, em dezembro de 2010, em janeiro eu já começava a ganhar como aspirante. E a minha remuneração sairia de R$1.000 por mês para R$4.500 de cara. E ali eu tomei uma decisão que foi uma das mais sábias da minha vida, que foi simplesmente pensar o seguinte: poxa, se antes eu já vivia com menos de R$1.000 por mês, só que eu morava na academia militar, não tinha que pagar aluguel. Agora eu vou morar fora, vou ter que pagar aluguel, mas posso dividir um apartamento com os amigos, por exemplo. Foi o que eu fiz quando eu me formei, dividi apartamento com 2 amigos. Então naturalmente teria um custo de vida mais alto, mas será que se eu vivi até ontem com R$1.000, eu não posso passar a viver agora com 3.000 e imaginar que desses 4.500 que eu ganho, 1.500 não são do Bruno de hoje, mas sim do Bruno do futuro? Então veja que nisso eu peguei 30% da minha renda atual e imaginei que ela não era minha. E tratei aquilo de fato como se não fosse meu. Eu defini uma obrigação de mensalmente investir no mínimo 30% do dinheiro que eu ganhava. E se eu deixasse de fazer isso em um mês, isso aconteceu algumas vezes, eu pagava multa e juros para mim mesmo. Assim como acontece, por exemplo, se você não paga a sua conta de água ou sua conta de luz. Tem multa, tem juros. No limite, podem cortar o fornecimento desse serviço. E é difícil viver sem água e luz. Só que o meu eu do futuro não podia cortar nada da minha vida. Eu gosto de falar que ele era um cobrador toothless, ou seja, ele não tinha dente, ele não conseguia me dar uma mordida, chamar minha atenção. Então eu mesmo fazia isso pelo Bruno do futuro. E eu segui fazendo isso durante toda a minha vida. Posso dizer que de certa maneira faço isso até hoje. Até investindo mais do que os 30% lá de trás, porque felizmente minha renda aumentou muito, eu até consumo mais, só que o excedente, que sobra é muito grande comparado com o passado. E por que eu fazia isso? Porque durante a academia militar, mais ou menos no meio da minha formação, eu participei de uma dinâmica de grupo que era puxada por um major que era psicólogo, e ele reuniu vários cadetes, era uma sala de aula, devia ter uns 20, 30 ali naquela ocasião, e ele foi perguntando para cada um o seu objetivo para um período de 10 anos. E vários falavam, poxa, eu quero ser paraquedista, eu quero fazer o Guerra na Selva, que é um curso combatente muito difícil, quero ser comandos, forças especiais. E quando chegou na minha vez, eu queria ser paraquedista, inclusive eu fui paraquedista militar, número 82.690. Só que eu não falei aquilo na ocasião, eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa a não ser, daqui a 10 anos eu quero ter R$1 milhão investidos. E quando eu falei isso, muita gente riu. O próprio major deu uma risada e, não no intuito de me desanimar, mas por conta da realidade que ele já conhecia, ele falou, olha Perini, não quero te desanimar não, mas militar não fica rico. E eu brinquei com ele, eu falei, major, o senhor não me desafie, porque eu estava estudando, já tinha lido os livros do Cerbasi, inclusive um grande abraço para ele, foi uma baita influência durante toda a minha vida como investidor e muito importante naquele comecinho. Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos foi um livro que não só eu lia, como dava também para todas as namoradas lerem. Li O Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária,
milionária. Então já estava numa caminhada de aprendizado falando, olha, eu não sei se será em 10 anos, mas é juro composto, uma hora irá acontecer. E quando eu passei a ganhar mais, eu simplesmente pensei, bom, agora eu tenho as ferramentas para fazer isso acontecer, porque antes eu investia muito pouco, agora minha renda aumentou. E eu tô solteiro, eu não tenho filhos, eu não tenho que gastar com educação, acabei de me formar. Então simplesmente eu pensei, se eu não fizer isso, construir, né, uma carteira de investimentos robusta, poupar bastante para investir nesse momento, depois será mais difícil. Até porque eu estava vindo de uma base de comparação muito tranquila. Eu dormia num beliche na academia militar, tinha pouquíssimas roupas, toda a minha vida cabia em um armário. Então qualquer coisa que eu tivesse a mais, já estava bom. Só que depois é muito fácil se acostumar com as coisas. Poxa, você tem um carro, que legal. Depois que você experimenta dirigir um outro com uma direção hidráulica e elétrica, você fala, caramba, aquele carro era tão ruim. Então eu não queria subir muito meu padrão de vida de maneira muito rápida. E uma grande vantagem que o Exército me deu, e eu vou ser tremendamente grato ao Exército para sempre, na verdade, até antes de entrar no Exército, eu já tenho que ser grato a ele, porque o meu pai, ele é militar também, é coronel da reserva. Quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, eu sofri um acidente onde eu queimei quase o meu corpo inteiro. Eu tenho marcas até hoje, aqui na mão e um pouco na barriga. E se não fosse o Exército, talvez eu não estivesse aqui, porque teria ficado com muitas cicatrizes, porque eu queimei até couro cabeludo. Só que eu era muito novo e o tratamento, ele foi muito bom. Só que parte desse tratamento dependia de malhas que não eram nacionais, elas vinham de Israel. E aí teve um general que emprestou o dinheiro pro meu pai sem cobrar juros numa época de Brasil antes de Plano Real, ou seja, ele praticamente deu o dinheiro. Isso foi muito importante na minha vida. E voltando a essa questão do dinheiro, uma outra coisa que eu também defini é que além de poupar um percentual daquilo que eu recebia todo mês, toda a renda extra que eu ganhasse iria ser destinada aos investimentos, porque afinal de contas eu já vivia com pagamento mensal, eu não precisava de mais para viver. E aqui por renda extra, não entenda só aquilo que você vai fazer uma outra atividade e vai ter uma remuneração, isso é renda extra. Eu pensava que o 13º, por exemplo, era uma renda extra, porque eu tinha 12 pagamentos no ano que tem 12 meses. Então pensava, esse 13º aqui é do eu do futuro, vai ser investido. Poxa, Bruno, mas se você faz a conta, usa lá 4 semanas, são 28 dias, os meses que tem 30, 31, você vai ver que é preciso ter mais um pagamento por conta de dias trabalhados. Ok, mas mesmo assim eu falava que o 13º era do eu do futuro. O militar, sempre que ele é transferido, ele ganha uma ajuda de custo para essa mudança. Então, quando eu saí de Resende para Jundiaí, que foi o primeiro local no qual eu servi, eu ganhei uma ajuda de custo. Eu usei quase que toda ela para comprar um carro. Carro esse com o qual eu fiquei durante 6 anos. Era um Citroën C3 preto, que eu carinhosamente chamava de Pérola Negra, em alusão aos Piratas do Caribe, e que eu comprei porque minha mãe adorava Citroën. Foi o pior negócio que eu fiz com um carro na minha vida. Ele quebrou os vidros elétricos várias e várias vezes. Se o pessoal da Citroën estiver assistindo, corrijam isso no C3. Não sei se já corrigiram. E se você está assistindo, pense 2 vezes antes de comprar Citroën, porque não foi uma boa escolha. Mas eu fiquei com esse único carro durante um período de 6 anos, porque depois meu objetivo era juntar dinheiro para investir e poder o mais rápido possível chegar até minha meta, que ainda era de ter 1 milhão nos próximos 10 anos. Eu defini com 20, seria com 30 anos o limite para isso. Então depois dessa primeira transferência, as outras que eu tive, também o dinheiro que chegava, tirando aquilo que eu usava para mudança, o que sobrava era para os investimentos. Os militares têm uma peculiaridade também, em algumas missões eles podem ganhar um valor a mais, porque são fora da guarnição, tem deslocamento. Também dentro do Exército você pode aumentar sua remuneração dependendo de cursos que você venha a fazer, ou locais onde você vai servir. Eu, como fiz o curso de paraquedismo e servi na Brigada Paraquedista, ganhei durante um tempo 20% a mais. Então tudo que eu via que saía da base da remuneração de um militar da minha patente, durante uma parte da minha carreira tenente, eu tratava como renda extra. Simplesmente eu pegava aquilo para investir mais. E fui fazendo isso. Quanto à escolha dos investimentos, como eu comecei a investir em 2006, eu peguei alguns anos de alta, mas quando eu tive mais dinheiro mesmo, a gente já estava em 2010, já tinha vindo a crise de 2008, tinha passado com uma recuperação quase plena, pensando em reais em 2009, só que depois de 2009 até 2016, o mercado ele foi caindo, mas não caiu rápido, igual a gente viu, por exemplo, para quem investe há menos tempo, no Covid. Ele foi caindo de maneira lenta, ele caía, depois subia, parecia que ia romper o topo anterior, ia voltar a subir, aí caía de novo. Então, muito rapidamente eu vi que eu não poderia ter todo o meu dinheiro na parte de renda variável, em ações ou em fundos imobiliários, mas que era um mercado mega pequeno naquela época. Nesse começo da minha vida como investidor, 2011, 2012, acho que não tinha nem 50 mil pessoas investindo em fundo imobiliário no Brasil. Então, eu estava investindo sempre de maneira diversificada, mas com mais ênfase em renda fixa, porque a renda fixa, assim como hoje está pagando muito bem, naquela época e na média histórica do Brasil, ela pagou muito bem. Então, todo mês eu estava lá diversificando minha carteira, comprando algumas coisas novas, investindo em algumas coisas antigas e vendo o patrimônio crescer, em alguns momentos mais, em outros menos.
Um ponto importante nesse meio do caminho foi que eu me casei com a minha esposa, a Malu, e aí essa meta que era minha, ela deixou de ser só minha e passou a ser dela também. Eu conheci a Malu no último ano da Academia Militar, ela é irmã de um dos meus melhores amigos, eu dividia beliche com ele, ela é filha de militares também, então entendia como funcionava a carreira. Antes mesmo de casar, né, eu já tinha falado para ela do que eu queria fazer da minha vida, que no futuro eu esperava ficar rico com os investimentos que eu estava fazendo no hoje. Geralmente as pessoas riam da minha cara quando eu falava isso, mas ela falou, e como que funciona? Eu fui explicando. O pai da Malu, ele deu uma educação financeira boa para ela no sentido de responsabilidade, de poupar dinheiro, não gastar mais do que ganha. Então a Malu já era uma poupadora, ela não era uma investidora e nem uma empreendedora. Na verdade, eu posso falar que ela era totalmente o contrário de uma empreendedora. E quem olha pra Malu hoje no podcast Os Sócios, talvez não consiga imaginar isso, mas a Malu era plantada no chão no sentido de segurança, porque o marido era funcionário público, o irmão também, o pai também, o pai do pai dela também foi militar. Então na cabeça dela, poxa, isso era segurança, qualquer coisa fora disso já era meio estranho. Só que ela também foi mudando a cabeça dela ao longo do tempo. Mais pra frente a gente começou a parte do empreendedorismo, mas de cara ela viu que, poxa, ao invés de poupar em algo que rende pouco, a gente poderia ter rendimentos maiores sem correr tanto risco a mais quando ia, por exemplo, para aplicações bancárias ou para títulos públicos. Em ações e fundos imobiliários havia risco a mais, mas era sempre um percentual menor da carteira. Posso falar que historicamente ficou em torno de uns 30, 35% da minha carteira investida em ações. E fomos fazendo isso ao longo do tempo. Eu saí de Jundiaí, fui para o Rio de Janeiro, o dinheiro da transferência também usei na maior parte para investir. No Rio de Janeiro comecei a morar junto com a Malu e a gente foi muito responsável nessa parte de moradia, porque o maior custo que uma pessoa tem dentro do seu orçamento é com moradia, ou com um aluguel que ela vai pagar, ou com o financiamento que geralmente o pessoal faz para fugir do aluguel, e que pode ser uma escolha interessante ou não, vai depender muito da taxa de juros. E eu não queria financiar imóvel, porque eu pensava, poxa, se eu financiar, eu vou ter menos capital para investir. Então eu procurava sempre um aluguel mais barato que o financiamento. E o mais barato possível, inclusive. E os militares, eles têm um ponto interessante. Não são todos que conseguem fazer isso, mas existe a figura do próprio nacional residencial, que é mais conhecido pela sigla PNR. O que é isso? Se você pega, por exemplo, a remuneração do militar, ela tem uma base. Então, um cara que serve, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha onde o aluguel é pequenininho, ele vai ganhar a mesma coisa que o cara que serve em São Paulo, onde o aluguel é muito alto. Então, veja que, embora o salário é o mesmo, como o custo de vida em São Paulo é mais alto, o militar vai ganhar menos aqui. Então, por isso, vai ter muita gente que nunca vai querer ser transferido para São Paulo. Sendo que o interessante para o Exército é que o militar ele tem a vivência nacional. Você não vê um cara que chega general, por exemplo, que só serviu no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Não, esse cara passou pela Amazônia, passou pelo sul do Brasil, centro-oeste, foi pro nordeste. Ele conhece o território nacional inteiro. E aí, para diminuir um pouco esse problema, os quartéis costumam ter algumas casas, vilas militares, que não vão atender todos os militares, mas aquele que fica mais tempo na guarnição, com o tempo consegue morar em uma casa. Só que no Rio de Janeiro, como é gente pra caramba lá, tem muitos quartéis, também tem muita casa, mas há uma fila de espera. Só que havia uns apartamentos na Vila Militar que não tinham fila de espera, eram apartamentos para solteiros. E eu casei com a Malu, mas antes disso a gente fez união estável, o que na prática já é quase um casamento, mas não muda o seu estado civil, você continua solteiro. Então eu podia entrar nesses apartamentos de solteiro e eles não tinham fila, mas por que não tinham fila? Porque estavam destruídos por dentro, estavam muito velhos, piso quebrado, então ninguém queria morar lá. Os que estavam mais inteirinhos, aí tinha uma fila grande para entrar. Para esses não tinha fila nenhuma. Então eu fiz uma reforma, gastei uns 5 mil reais para morar nesse apartamento, porque ao longo do tempo, o aluguel que eu pagava pro Exército, que era bem baratinho, em torno de uns 400 reais, eu já ganhava uns 6 e pouco, quase 7, isso eu falo o líquido, né? Porque tinha um bruto, mas tinha imposto de renda, tinha um monte de desconto. Então eu via que valeria muito a pena, porque ao invés de gastar 30% do que eu ganhava com aluguel, eu gastaria só uns 10. Então eu mudei para esse apartamento. Ele era muito pequeno, tinha em torno aí dos seus 21, 22 metros quadrados, era basicamente um quarto, aí tinha uma bancada na cozinha e um banheiro, então nem tinha 2 ambientes. Vou até colocar uma foto aqui, que é uma das primeiras que a Malu colocou no Instagram dela, que mostra quase todo esse apartamento. E nós moramos lá durante mais ou menos uns 6 meses e fomos obrigados a mudar, porque esses apartamentos ficavam no segundo andar de um prédio, o primeiro era uma agência do Bradesco. Só que eles foram fazer uma obra na agência e tiraram uma pilastra, que era
era estrutural. E aquilo prejudicou a fundação desses apartamentos, mas como ninguém morava lá, estava tudo quebrado, não dava problema. A partir do momento que eu e Malu começamos a andar no segundo andar, o prédio começou a afundar. E provavelmente ele tá assim até hoje. Eu tô falando de 2015. Então a gente teve que sair de lá às pressas para ir para uma outra casa. E quando eu digo às pressas, foi realmente às pressas. A gente foi proibido de entrar novamente no apartamento, porque afinal havia risco daquilo cair. E para quem conhece a região da Vila Militar, você não tem hotel naquela região. Você tem um monte de motéis. Para quem é do Rio, né, dessa área, pega a Intendente Magalhães ali, é só motel, mas não tinha hotel. E a gente ficou sem ter para onde ir. A minha família do Rio até poderia ter pedido um apoio para eles, mas eles moravam muito distantes da Vila Militar. Ficavam lá pro recreio. Então, dois amigos meus que dividiam apartamento na época, Felipe Guedes da minha turma e o Cardoso, um grande abraço pros dois, obrigado aí sempre por aquela ajuda. Falaram, não, vem aqui para casa, fica um dia aqui, depois vocês veem o que vão fazer. E a gente ficou na casa deles, num quarto de hóspedes. Naquela noite eu tava morrendo de vergonha. Falei pra Malu, poxa, né, a gente quis fazer uma escolha para economizar e no final acabou acontecendo isso. Daí ela falou, não, né, a gente não tinha como ter controle disso. Como é que eu ia saber que o Bradesco ia fazer essa obra e tirar a pilastra? Mas por conta disso a gente entrou em prioridade para pegar uma casa depois. Então logo depois já conseguimos uma outra casa, também com esse aluguel muito barato, em torno de R$400. Essa casa já era bem maior, ela tinha, sei lá, uns 80, 90 metros quadrados, só que ela também era muito velha. E nós pegamos os móveis do apartamento de 21 e colocamos lá. Então basicamente o que a gente tinha era alguns móveis na cozinha e o quarto. O restante da casa não tinha mobília nenhuma. E a gente sempre ficava pensando, será que não vale a pena mobiliar essa casa? Só que na escolha entre comprar um sofá ou investir em ações da Itaúsa, e eu colocava essa escolha pra Malu também, ela falava, vamos investir mais. Porque daqui a pouco a gente se muda, não vai querer levar os móveis, não vai valer a pena. Então a gente não comprou um móvel pra sala, não compramos um móvel pra quarto de hóspedes. Foi só o nosso quarto realmente e a cozinha. E aqui eu vou botar uma foto do quarto. E eu vou destacar, vocês vão ver no fundo, que tem alguma coisa pendendo de uma estante que ficava sobre a cama, que era uma nota de $1, que eu transformei numa nota de $1 milhão. Era a primeira coisa que eu via quando eu acordava e a última que eu via quando ia dormir, pra me lembrar da minha meta. Que nessa altura do campeonato já não era mais 1 milhão com 30 anos. Não que essa não seja uma marca importante, mas eu já entendia muito mais o que era o efeito da inflação ao longo do tempo. Então eu sabia que 1 milhão quando eu tivesse 30 anos não seria a mesma coisa de 1 milhão quando eu tinha 20. Então havia mudado a minha meta. Minha meta passou a ser ter um patrimônio investido do qual, através dos rendimentos, eu possa viver porque eles são, no mínimo, iguais ao meu custo de vida, que era mais ou menos o que eu ganhava líquido do Exército, menos os 30% que eu investia mensalmente. E nesse período, estamos falando aí em torno de 2015, eu não tenho muito controle de quanto era o rendimento da minha carteira, porque eu não fazia um controle tão forte assim, eu passava o dia trabalhando e investia com o tempo que sobrava, então eu vou ficar devendo rentabilidade histórica, esse tipo de coisa, que eu tenho controle hoje em dia, graças a aplicativos como, por exemplo, o MyProfit, que eu mostro para vocês sempre. Agora, lá de trás eu não tenho isso escriturado, mas eu já estava aí com mais ou menos uns 300 mil, 300 e poucos mil investidos, que durante algum tempo tiveram um rendimento interessante, mas não tanto quanto aquilo que começou a acontecer a partir de 2015, porque ainda antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, já começaram a falar que aquilo iria acontecer, e o mercado se adianta, ele começou a reagir. E aí você teve grandes rentabilidades acontecendo, com a bolsa se recuperando, com títulos públicos sofrendo queda de juros, isso ainda antes da taxa Selic começar a cair. Então a gente entrou numa era onde os rendimentos que eu havia feito, principalmente em renda variável, que tinham ali um resultado mais ou menos, eles começaram a render muito bem. Então, se por exemplo, eu tinha comprado Itaúsa, que era a ação que eu tinha mais tempo na minha carteira, por R$6 ela pagava, um exemplo hipotético, 60 centavos de dividendo no ano, eu ganhava 10%. De repente, ela que custava 6 foi para 9 e estava pagando, um exemplo aqui, 90 centavos de dividendo, 10%. Só que esses 90 eu ganhava em relação ao meu preço médio. Então meu dividendo, na verdade, era de 15. E na hora que a gente teve essa aceleração, deu ainda mais vontade de investir. Inclusive, a essa altura eu já escrevia no meu blog, o Você Mais Rico, sobre os investimentos, mas não com muita frequência. Eu publicava coisa de um artigo por mês, porque eu não tinha muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Só que esse blog tímido, ele acabou mudando minha vida por dois motivos. O primeiro foi que a minha esposa fazia ciência política na universidade e não estava satisfeita com isso, não ia mais largar porque já estava muito próxima de obter o diploma, mas não queria trabalhar nessa área. E ela pensou em abrir um negócio, porque já estava com a cabeça um pouco mais voltada para o empreendedorismo. A gente chegou inclusive a olhar franquias. Só que toda franquia que você via, principalmente as mais famosas, você ia pagar 1 milhão para fritar hambúrguer, 700 mil para fazer cachorro-quente, 400 mil para vender chocolate numa loja em shopping. E uma boa parte do resultado iria para a figura do franqueador. E aqui eu não estou falando mal do modelo de franquia, é que para o nosso momento não era interessante, porque 400 mil era praticamente todo o dinheiro que a gente tinha até então. Fora a necessidade de ter um dinheiro, um caixa, para poder
poder fazer o fluxo, né? Porque você pode vender tudo, mas vai receber em 12 vezes e tem que comprar mais estoque. Então não era para nossa realidade naquele momento. E ainda bem que nós não abrimos, principalmente porque teremos aberto no Rio de Janeiro e para quem acompanha a realidade de fundo imobiliário, você pega, por exemplo, os imóveis do Rio, sempre tem um desconto sobre os imóveis de São Paulo, principalmente aqueles de lajes corporativas. Então o que a Malu resolveu fazer foi criar uma franquia, entre aspas, do meu site. Eu tinha o Você Mais Rico, ela criou o Você Mais Fitness para falar sobre hábitos, sobre estilo de vida. E do site ela foi pro Instagram. E essa mudança, inclusive, eu era contra, porque eu falei, para de perder tempo com rede social e foca em escrever pro site. Mas ela foi teimosa, ela falou, não, isso aqui vai dar certo. Eu vejo as blogueiras aí crescendo, esgotando aquilo que elas fazem propaganda. Do Instagram ela foi na época pro Snapchat. E aí rapidamente ela conseguiu umas 500 pessoas assistindo a rotina dela saudável. E quando ela me mostrou esse número, eu fiquei embasbacado, porque eu olhei assim, 500 pessoas assistindo ela, entrei no site, no Você Mais Fitness, tinha 500 pessoas vendo o site naquele dia, só que no site tinha 2 comentários. Era eu comentando no artigo dela, falando parabéns, belo artigo, e ela agradecendo. E com as pessoas assistindo, você tinha um monte de gente interagindo, rindo, chorando com ela. Então eu vi que a rede social era muito mais poderosa e mudei de ideia na hora. Acho que essa é uma qualidade que eu tenho. Eu mudo de ideia quando eu vejo que eu tô errado. E falei, olha, esquece o site e foca em rede social. E por conta disso, a gente acabou vindo parar aqui. E nessa hora acho que vale falar do Bitcoin. Como que ele acabou alterando minha vida e até reforçando essa decisão de focar mais em rede social. Como eu disse para vocês, eu escrevia mais ou menos um artigo por mês para esse site. E eu não tinha um curso na época, simplesmente eu tinha lá uns banners de cursos de outras pessoas. E aí quando alguém comprava o curso, eu ganhava um dinheiro como afiliado. Então o site já gerava uma renda extra. Vou colocar aí que na média de uns R$1.000, 1.500 por mês. 1.500 num mês bom, digamos assim. Era mais baixa a média, era em torno de uns 1.000 e pouquinhos mesmo. Só que nesse site eu escrevi 2 artigos sobre um negócio que era muito pouco comentado na época, que era o Bitcoin. E por que eu escrevi esses artigos? Porque o pessoal que tinha blogs muito grandes não falavam de Bitcoin, porque era algo que tirava a reputação das pessoas. O pessoal pensava que Bitcoin era ligado a golpes, tráfico de drogas, terrorismo, etc. Ideia que muitas pessoas têm até hoje, diga-se de passagem. Mas eu era um curioso quanto àquilo, eu já acompanhava a escola austríaca de economia, que gosta muito de ouro, via propriedades similares, lógico que com muito menos entendimento do que hoje, e escrevi 2 artigos, um ensinando a ganhar Bitcoin de graça na internet, através de 9 sites, eram chamados faucets, e um outro ensinando a transformar Bitcoins em dinheiro, sem ter que usar corretoras, até porque você tinha pouquíssimas corretoras no Brasil nessa época. E eu também não sabia se eram confiáveis, porque eram negócios muito pequenos. E esses 2 artigos, eles passaram a ser responsáveis com o tempo por 95% do tráfego do meu site. Então se eu tinha 1.000 pessoas acessando o site em um dia, eu tinha 950 lendo um desses 2 artigos. Inclusive, esse artigo que tinha lá os 9 sites para ganhar Bitcoins de graça, em cada site eu tinha um link de afiliado. E como que funcionava? O pessoal entrava no site, clicava lá naqueles reCAPTCHAs, né, para mostrar que não era uma máquina, e por estar no site, e o site geralmente tinha uma estrutura com vários banners, com muita propaganda, o site ele obtinha dinheiro através de visualizações, e parte disso ele dava para o usuário em Bitcoin. Mas o que ele dava? Ele dava na época 0,00000 alguma coisa em Bitcoin. Considerando que o Satoshi é a menor unidade do Bitcoin, né, o 1 após 8 casas decimais, tinha site que dava de recompensa 2.000 satoshis, 1.200 satoshis. Boa parte desses sites não existe mais hoje, mas um dos únicos que existe, a recompensa está em 7 satoshis hoje. Então vejo que era uma recompensa muito maior do que a atual, porque o preço do Bitcoin era irrisório. Então sempre que o pessoal entrava no site, ganhava algum satoshi de graça. E o site me dava uma comissão também, porque eu havia levado essa pessoa até lá. E aquilo, que eu nem ligava muito, começou a se acumular. E eu comecei a ter 1, 2, 3, 4, 5. E eu juntei 9 Bitcoins assim, de graça pela internet. Caramba, Bruno, então o restante do milhão veio todo desses 9 Bitcoins, né? E se você guardou, inclusive hoje, o único tá valendo em torno de 150 mil. Eu não fui gênio a esse ponto, tá? Eu vendi Bitcoin por R$2.000 achando que eu tava fazendo um baita negócio. Depois eu vendi por 5, pensando, eu fui otário de vender por 2, agora eu fiz um baita negócio. Depois eu vendi por 15. E o valor máximo que eu vendi, o último desses 9 Bitcoins, que eu obtive de graça na internet, foi por 58 mil no final de 2017. E ele chegou a bater 70 naquele ano e
depois mergulhou para um ano de bear market em 2018. Só que com esses bitcoins todos vendidos, eu ganhei em torno de uns 180 mil reais, durante uma época em que nem havia tributação nesse negócio ainda. Eu lembro que acompanhei uma daquelas TV Senado, TV Câmara, uma discussão sobre o Bitcoin, onde o pessoal estava falando como se fosse milha aérea. Eles não entendiam nada daquela criptomoeda. Então isso foi um ponto de aceleração na construção do meu patrimônio. Mas também teve outro motivo pelo qual o Bitcoin me ajudou muito, que foi o seguinte: como o meu artigo ele era muito visualizado, várias pessoas começaram a copiar ipsilíteres e jogar em outros sites, que geralmente ficavam abaixo do meu site em busca do Google. Então não costumavam ser um problema. Mas teve um cara que ele pegou esse artigo, ele copiou no site dele e depois ele fez um vídeo do artigo copiado. E embora o site dele não ficasse tão bem ranqueado quanto o meu, o vídeo dele começou a ter mais visualização do que o meu artigo. Sendo que ele teve muito pouco trabalho para fazer aquilo e no final também não podia ser considerado um plágio. Porque, de fato, o artigo que ele copiou e botou no site dele, sim, ele não fez nada. Mas quando ele fez um vídeo do artigo, ele fez uma produção intelectual nova, onde você tinha a voz dele, ele comentando dos sites. E aí eu vi, nossa, era óbvio, inclusive várias pessoas já tinham me falado, eu só não queria enxergar, que era muito melhor gravar vídeo do que ficar escrevendo para site na internet. Porque o Brasil é um país de pessoas que não leem muito. Só que ele me mostrou aquilo na prática. Daí eu pensei, eu tenho que ir pro YouTube. Só que eu era oficial do exército. E hoje tá muito mais comum isso, mas eu tinha receio de represália, do que pudesse acontecer, porque eu tava lá dentro ainda, eu não queria esse tipo de coisa. E eu falei com a minha esposa, bom, se eu não posso ir, o que você acha de você ir para o YouTube? E assim a Malu começou a gravar os vídeos pro canal dela, que hoje tá abandonado, eu vou ser mais fitness, mas foi muito relevante na nossa história. Porque ela começou a gravar os vídeos, começou a ter muitos views, cresceu pra caramba na internet, ela chegou a 100 mil inscritos em coisa de 6 meses. E quando ela fez isso, eu pensei, eu acho que se eu fizer a mesma coisa em finanças, eu vou conseguir esse resultado. Até porque eu já estava vendo alguns canais despontando, como Me Poupe, da Natália Arcuri, e o Primo Rico, do Thiago Nigro, que eu nem poderia sonhar naquela época, mas hoje é meu sócio. E aí veja que nisso eu estava com os investimentos tradicionais indo muito bem, com o dinheiro do Bitcoin, que ia chegar através do tempo, e com a minha esposa construindo um negócio online, eu entendendo que eu poderia auxiliá-la nisso, e talvez, não sabia, construir o meu. E é curioso como na internet as coisas acontecem muito rápido, porque quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fiquei lá durante um período de 3 anos. E durante esses 3 anos, tivemos Copa do Mundo e tivemos Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o Exército envolvido em segurança desses dois eventos. Inclusive, em 2016, a gente tinha um monte de ingresso para poder ir nas modalidades olímpicas quando não estivesse trabalhando. E a Malu queria ir. E eu proibi ela de ir em todas. Poxa, Bruno, por que você fez isso? Porque eu estava absolutamente convencido que nós teríamos um atentado terrorista no Brasil. Porque apesar de não sermos um país alvo, nós éramos palco. E eu acompanho o treinamento dos soldados. E aí, se alguém simulasse que era um terrorista, qual é a conduta, né? Você não vai lá tentar dominar o cara que tá vestido com colete bomba, mas era o que os soldados brasileiros, por reflexo, antes do treinamento, faziam. Só que era muito difícil. Em países com um triplo, quádruplo, quíntuplo de orçamento para vigilância, é complicado coibir esse tipo de coisa. Então pensei que aquilo poderia vir a acontecer. Então fiquei muito estressado durante aqueles 3 anos. E o Rio de Janeiro não é um local fácil para servir também, porque o tempo todo, principalmente a brigada paraquedista, está envolvida em algum tipo de operação. Então eu estava cansado daquilo. Eu falei, agora eu quero ir para o mais longe possível para ganhar novamente uma transferência. E quando eu vou para longe, daqui a pouco eu vou ter que voltar, porque eu tenho que fazer um outro curso para capitães no exército chamado ESAO. Eu pensei, volto, com isso já bati até 1 milhão que eu queria, mas antes disso já tenho o dinheiro necessário também para viver de renda, né? Para potencialmente largar a minha profissão, porque eu já tenho rendimentos vindos da minha carteira. E eu pedi transferência e pedi pro local mais longe que tinha, que era Boa Vista. E eu fiz isso, era fevereiro. E lá por novembro, dezembro saiu a resposta. O exército me agraciou com esse prêmio, com essa transferência. Mas, no meio do caminho, a Malu criou o canal dela no YouTube, acho que em maio, e de maio para dezembro, ela tinha 100 mil inscritos, já ganhava um dinheirinho de AdSense, e a gente resolveu pegar aquela audiência para começar a fazer umas palestras físicas, vendendo ingresso, que começou a dar certo, inclusive. E a gente tem um componente de empreendedorismo no final desse trajeto. Estamos falando do final de 2016, começo de 2017, que foi o ano crucial para minha mudança, porque foi em 2017 que, quando eu tinha mais ou menos 880 mil investidos, num ambiente muito parecido com o atual. E por que eu digo que era parecido? Porque a taxa Selic hoje está em 13,75, naquela época esteve em 14,25, um pouco mais alta. Só que muita gente adiantava o ciclo de queda da Selic, igual estão adiantando agora. Então você tem juros futuros caindo há um bom tempo. Lá a mesma coisa estava acontecendo. Bolsa e fundo imobiliário já estavam subindo. A mesma coisa estava acontecendo. O Bitcoin, que estava uns R$1.000 no começo do ano, por volta de agosto, quando eu gravei a primeira aula do Viver de Renda falando sobre Bitcoin, vou colocar inclusive o print da imagem aqui, ele custava menos de R$10.000. Só que veja que, em comparação ao começo do ano, era uma baita multiplicação.
Então estava tudo dando certo na área dos investimentos. Estava dando certo também no negócio da minha esposa. A única coisa que não dava dando certo é que Boa Vista era para ter sido um prêmio, mas acabou me atrapalhando. E não que a cidade seja ruim, tá? Quem é de Boa Vista e me acompanha, mas é muito longe. E a infraestrutura também é diferente do que eu estava acostumado no Sudeste. Eu lembro que na época, não sei como é que tá hoje, mas a internet lá era muito lenta. E a única empresa que fornecia na cidade era a Oi. E bom, basta acompanhar a Oi em bolsa para saber que se eles estão assim mal, é porque não tem muita gente querendo usar o seu serviço porque ele é ruim. De modo que um vídeo que demorava 5 minutos para subir no Rio de Janeiro, lá podia demorar 4, 5 horas. E aí eu vi que eu estava atrapalhando o negócio da minha esposa, que podia ser a parte exponencial da nossa evolução. Então, por conta disso, eu acabei tomando a decisão, olha, vou sair do exército para te acompanhar no seu negócio e talvez construir o meu. E aí tem gente que fala que eu fui muito corajoso, mas a verdade é que eu fui extremamente pé no chão e responsável, porque a gente já tinha uma nova atividade em voga, nós tínhamos um dinheiro investido bom, não era ainda 1 milhão, mas com o mercado daquela época aquilo rendia mais do que o meu custo de vida, e eu e a minha esposa éramos jovens, saudáveis e somos pessoas inteligentes. Na pior hipótese, poxa, a internet não deu certo, a carteira está começando a afundar, a gente tinha muito dinheiro investido para parar para pensar e poder fazer outra coisa. E enquanto isso, eu vi os canais de finanças crescendo. Então foi nessa hora que eu pensei, não preciso mais da minha remuneração, eu posso abrir mão disso, porque já tenho o rendimento do dinheiro para viver. Temos os ganhos da internet, que podem ficar maiores com a minha dedicação ao negócio. E inicialmente eu pensei em ser o bastidor da minha esposa, mas eu posso começar a construção de negócio de educação financeira aqui, porque eu havia tido toda essa trajetória. Na época, eu já estava investindo há 11 anos, sendo que boa parte desses 11 anos durante um mercado estrutural de baixa. Então tinha muita coisa para compartilhar. E foi aí que eu decidi criar o meu canal. Na verdade, o canal estava criado até antes, mas foi aí que eu coloquei realmente vontade de deixar ele mais profissional, de fazer o que eu vi as outras pessoas fazendo, gravar vídeos com uma certa recorrência, de aparecer no Instagram, de começar a criar conteúdo. E, inclusive, a ideia inicial era ter tipo uma agência, tomar conta da minha esposa e também de outros criadores de conteúdo, enquanto eu mesmo fazia aquilo. E foi o que eu comecei a fazer. Na época eu tinha um combinado com uma pessoa de quem eu tinha feito algumas palestras, que ela é conhecida nas redes sociais, a Lara Nesteruk, para lançar um curso dela sobre nutrição no final do ano. Só que nisso a gente estava em julho, em agosto. Era quando ela tinha agenda para gravar. Daí eu pensei, bom, antes disso vou lançar uma outra pessoa menor, até para poder ter mais experiência, porque ela tinha muitos seguidores já na época e um público muito engajado. E aí eu falei para Malu, você quer lançar um curso? Ela falou, não quero. Daí eu falei, então vou lançar eu mesmo o meu, o Viver de Renda. E na época eu pensei que era um nome muito ruim, inclusive. Hoje eu acho um nome fantástico. E para fazer esse primeiro lançamento, eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha para estudar. Vi lá um monte de coisas de lista de e-mail, daí eu pensei, caramba, será que eu preciso de lista de e-mail? Tenho gente me assistindo nos stories, tinha mais ou menos umas 500 pessoas na época, com a ajuda da Malu, que falou que eu estava produzindo conteúdo, e pensei que talvez eu não precisasse disso. Mas eu fui atrás de um cara para tentar me ajudar, que dominava melhor essa parte. E aí quando eu falei para esse cara os meus números, que eram todos muito pequenos, ele falou assim, tem certeza que você quer lançar esse curso? Não prefere lançar um da sua esposa, que tem muito mais audiência? Eu falei, mas ela não quer. E ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, geralmente eu trabalho de duas formas, ou a gente faz coprodução, logicamente também dos gastos, ou você me paga um fixo e eu te ajudo no que você precisar. Eu falei, legal. Ele falou, olha, mas para você eu acho que não tá na hora da coprodução ainda. Então ele falou, você me paga, ele queria 10 mil reais na época, e eu te ajudo a lançar. E eu falei, tudo bem, né? Nem considerei que, poxa, ele abriu mão de ter 50% daquilo que viria a se tornar o Viver de Renda. Não era nada. Eu também não tinha confiança de que ia ser um negócio gigantesco depois. Nem era o objetivo. Então eu topei essa questão dos 10 mil, ele me deu a lista, só que quando ele me deu a lista, eu vi, cara, isso aqui tudo eu acho que eu consigo fazer sozinho. Então eu falei, olha, na verdade acho que eu não vou precisar. Ele falou, não, tudo bem então, vida que segue. Eu fiz o que eu precisava fazer, queria fazer apenas uma única venda para testar todo o processo. Acabou que nessa primeira turma de curso eu vendi 30 vagas em 1 hora, eu fechei, porque eu estava acostumado como tenente a dar instrução para uns 30 soldados de uma vez. Então sabia que, olha, para ensinar 30 pessoas e responder as dúvidas, eu dou conta. Só que um pessoal que já vendia na internet me falou que 30 era muito pouco. Então abri mais 20 vagas para ter 50 pessoas e não deixar o grupo às moscas. E assim foi a primeira turma do Viver de Renda. E eu lembro que nessa primeira turma eu ganhei alguma coisa como 27 mil reais, sem colocar nada de tráfego. Eu fiz só um lançamento orgânico. E quando eu conto essa história para muita gente, tem muitas pessoas que falam, eu desistiria nessa hora. Eu acho que é um esforço muito grande por pouca recompensa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, eu vou ganhar 27 mil para fazer um negócio que eu já fazia de graça para um monte de gente. Quer falar sobre investimento, ajudar as pessoas que me procuravam para isso. E aí depois da primeira turma veio uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vamos para a 22ª agora em agosto. Então aquilo acabou mudando a minha vida. Mas eu não sabia que eu estava mudando de vida naquele momento. Porque eu só criei o Viver de Renda para aprender, para poder fazer melhores lançamentos do curso de outras pessoas. E a gente chegou a fazer isso. Eu cheguei a ter curso de nutrição, de yoga,
de produtos digitais, de receita, com um monte de experts diferentes. Só que no Viver de Renda, como era algo que eu gostava muito de fazer e que, modéstia à parte, eu sou bom, ele foi crescendo cada vez mais. De modo que teve um momento que só ele era maior do que todos os outros cursos somados. Eu falei, bom, então pensando em alocação de recurso escasso, esquece todo o restante, eu vou me dedicar só a isso. E resumindo os números aqui, ao longo de toda essa história que eu contei para vocês, desde o meu primeiro investimento até o primeiro milhão, que veio no final do ano de 2017, era mais ou menos outubro, novembro, eu levei 12 anos. Se eu for pegar desde quando eu me formei na Academia Militar, que eu comecei a investir mais, foram 7 anos. E eu considero até os 880 mil mais importantes do que o primeiro milhão, porque foi nessa época que eu tive a segurança de poder me dedicar a outra coisa. E depois que eu passei a usar o marketing digital para entregar mais a minha mensagem para as pessoas, aí o segundo milhão vem em 7 meses e os outros milhões continuam felizmente vindo até hoje. Então depois de tudo isso que eu falei aqui, e esse vídeo eu acredito ficou muito maior do que eu gostaria, porque vídeos grandes acabam tendo menos engajamento aqui no YouTube, mas o que eu posso deixar para vocês de lição, eu vou resumir isso a apenas 3 pontos, primeiro, se você é jovem, comece a investir o mais rápido possível. Não só por conta do resultado financeiro, porque se é pouco dinheiro, principalmente num período imediato, vai render pouca coisa, em termos absolutos, né? Proporcional pode ser igual, mas em absoluto vai render pouca coisa. Só que o ponto é que você vai colher aprendizado disso, e esse aprendizado talvez mude a sua vida, como mudou a minha. O segundo ponto é que lá atrás, quando eu defini aquilo de que queria viver com menos do que eu ganhava, bem menos, para boa parte das pessoas, né? 30% é bastante coisa de poupança. Para investir R$ 1.500 por mês, que depois foram ficando maiores, se eu deixasse de investir em um mês, eu não estava abrindo mão só dos 1.500, mas de tudo que os 1.500 iriam me trazer ao longo da vida como investidor. Eu fiz até uma conta aqui de R$ 1.000 que eu investi lá atrás, o quanto que eles seriam hoje se tivessem rendido 1% ao mês desde então. Porque se eu fosse abrir mão de R$ 1.000 em algum mês, eu não estaria abrindo mão apenas dos R$ 1.000, mas de tudo que eles iriam se tornar. E nessa conta, eu estaria abrindo mão de mais ou menos R$ 7.613. Foi exatamente esse o desempenho? Não. Porque não vai ser 1% ao mês certinho, né? Mesmo em renda fixa você teve variação das taxas de juros, mas é só para te dar uma ideia de como o dinheiro tem valor no tempo. E um último ponto é que eu nunca vou negar que eu dei sorte, que eu ganhei muito dinheiro com a internet, até porque não dá para você comparar o resultado que você vai ter na sua vida como investidor da vida como empreendedor. Se eu fosse o melhor investidor do mundo em termos históricos, Warren Buffett, então teria uma rentabilidade de mais ou menos uns 20% ao ano, em dólar. Só que nisso eu estou falando do melhor investidor do mundo. E nessa outra mão eu tenho atividade de empreendedorismo. E eu estou muito longe de ser o maior empreendedor do mundo. Muito, mas muito distante do Brasil, de São Paulo, de qualquer liga na qual você queira me colocar. E mesmo assim eu consegui uma multiplicação de capital muito maior do que a que eu teria investindo com uma rentabilidade de 20% ao ano em dólar. Então não é para você decidir entre investir ou empreender. Eu acho que é muito mais você pensar em fazer as duas coisas. Só que eu sei que isso não é para todo mundo. Então se você vai abrir mão já dessa parte do empreendedorismo, não abra mão da parte dos investimentos, porque a recompensa vai demorar mais para aparecer, mas uma hora ela aparece. Tanto que o maior arrependimento das pessoas quando elas começam a investir, geralmente é: por que eu não comecei antes? Então comece assim que você puder. E é isso, sei que ficou muito longo o vídeo, então agradeço a todos que chegaram até o final. Se você gostou, desse seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico e me acompanhe também nas redes sociais. Se quiser fazer parte dessa história mais de perto, lembro novamente que no dia 7 de agosto vou abrir a 22ª turma do Viver de Renda, esse projeto que nasceu de maneira despretensiosa, mas acabou virando o foco da minha atividade empreendedora. Espero ver você lá. Um grande abraço e até a próxima.